Então, continuamos na leitura do livro Jesus no Lar. Breves passagens da vida de Jesus no lar de Simão Pedro e breves trechos que nós podemos trazer para os nossos lares. É um bom livro para acompanhar-nos no Evangelho no lar. E como Jesus nos habituou e nós conhecemos do Evangelho, ele assim é a continuação deste modo tão belo que Jesus teve de nos ensinar através de parábolas, através destas histórias que permanecem no tempo e que nós em cada altura, uma vez que ele nos disse que a sua palavra não passará, tudo passará, mas a sua palavra não passará, nós sabemos que cada um de nós, em cada uma das alturas da humanidade em que se faz a hora de se encontrar com Jesus, fará a sua leitura e trará para a sua vida esta luz aqui contida. Então, me coube o capítulo 11, que tem por título O Santo Desiludido. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, querendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado: é um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito: é disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isto é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja à desordem. Venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com o inexcedível assombro, porém, foi conduzido pela força das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto, desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito
em tão pavoroso e infernal turvelinho, sendo esclarecido que, se não for homicida vulgar na terra, ali era identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu, imperturbável: Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé, sem obras, é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então, uma parábola que não deixa de estar atual e que nos remete para a análise do que é a vida. Nós estamos aqui, vivendo, e encontramos tantas oportunidades. Se as encontramos, cada uma delas, é porque Deus nos permite encontrá-las. Seja do trabalho, seja da família, seja da administração, seja a hora do descanso e da alegria. Todas as horas da nossa vida Deus nos permite encontrar. A vida é isso mesmo, não é apenas a oração. Por um lado, as questões da vida que nós devemos equacionar. A vida que é feita destas múltiplas atividades e destas múltiplas situações. Depois também a questão do aconselhamento que nós aqui encontramos. Como esta alma, este venerado devoto que decidiu isolar-se para apenas orar, foi aconselhando os outros. Primeiro, porque o fizeram sentir orgulhoso da sua decisão. Depois, pensando que ele estava certo e que viver era, portanto, tudo um pecado, não é? Porque vai desafiando aqui a loucura da ambição, da luxúria, da vaidade, do orgulho. Portanto, vai desfiando para todos os que queriam viver e apenas queriam o conselho do melhor caminho a seguir, todo o tipo de ónus sobre a vida de quem lhe pedia um simples conselho para melhor, com certeza, tomar a sua decisão. O que nos faz sempre ter em consideração, primeiro, como ouvíamos há bocadinho, para orientar é preciso saber. Para saber é preciso muito viver, muito ponderar, muito refletir. Aqui estamos perante desafios da vida, desafios do trabalho, desafios da família e da sociedade, desafios da administração, desafios também da alegria, que nos são próprios do homem. Não é um erro viver, é erro apenas quando nós nos excedemos na forma de viver, nas coisas que fazemos. Então, orar pode ser tudo o que fazemos na nossa vida com alegria, com gratidão. O trabalho pode ser uma oração. O levantar e abrir os olhos e abrir o coração para o novo dia, ainda que nem falemos, é uma oração.
contemplar a vida, contemplar uma criança, contemplar um jardim, contemplar a água que corre cristalina num riacho e agradecer é uma oração. Então, tudo aquilo que nós nos propomos fazer com retidão, com honestidade, da melhor forma, todas as pequenas horas da nossa vida podem ser vividas com esse sentimento de orar. Porquê orar? O que é orar? É estabelecermos uma ligação com a fonte, com o Pai, com o mais alto. Então nós podemos trabalhar para estarmos trabalhando e orando, vivendo com aqueles que nos estão próximos e ter esse sentimento de ligação ao mais alto. Não o conseguiremos sempre, pois não, ainda somos frágeis, mas podemos trabalhar em nós para alimentarmos essa alegria de viver, que nós vemos em algumas criaturas, alegria de viver, louvor por tudo aquilo que a vida nos traz e nos dá, sem ter que nos remeter ao isolamento, à fé sem obras. Porque fé sem obras, de facto, vejam como Jesus fala, absoluta paralisia da alma. Fé sem obras, absoluta paralisia da alma. E depois, este encontro com a nossa consciência. Afinal, este santo desiludido, o que é que verificou? Que tinha impedido os outros de viver, no fundo. Tinha-lhes retirado a esperança. Tinha-lhes matado a coragem. Temos que ver, porque nós facilmente, às vezes, nos enganamos nos nossos pareceres. Jesus, pensemos em Jesus. Esse ser que passou sobre a terra apagando a sua luz, se é que ela era impossível de apagar, mas apagar para nós. Como é que ele viveu? Em oração contínua? Sim, em oração contínua, porém, vivendo no meio dos seus irmãos, crescendo no meio da sua família, com certeza sempre com um amor inexcedível para dar àqueles com quem convivia, com uma alegria que a todos contagiava, e se vamos lendo alguns livros que nos são trazidos, nós vemos isso, um menino diferente, um jovem diferente também da sua época, e lembramo-nos como começou Jesus a sua vida pública, na festa de casamento de um amigo. Isto não é um acaso, porque nós sabemos que Jesus ia viver, hoje podemos compreender isto, Jesus ia viver tão pouco tempo entre nós que todos os momentos da sua vida são lições luminosas para nós. Jesus consagrando a festa, a família, a alegria no início da sua vida pública. Então, plantar a crença e a confiança, mas perceber que cada um tem o seu caminho e que cada um deve ser ajudado a segui-lo da melhor forma. A vida é um bem. Viver samente as oportunidades da vida é ser grato a Deus pelas dádivas que nos dá. Então nós podemos viver cada hora da nossa vida e cada situação, e eu estou a falar de situações felizes, pensando naquelas que nós consideramos também menos felizes, porque todas as horas que Deus nos permite viver, um dia nós compreenderemos melhor. Todas as horas que Deus nos permite viver são horas de felicidade. São horas para que nós sejamos mais felizes, mesmo aquelas que nos trazem dificuldades e problemas, porque são essas horas que nos ajudam a crescer. São essas horas que nos ajudam a aprender. São essas horas que são difíceis, que promovem o nosso progresso. Porque o que é fácil nós já sabemos fazer, não é assim?
perante aquilo que é difícil, é que temos que ir buscar toda a nossa arte, todo o nosso engenho, que é como quem diz, vamos buscar a nós as reservas que temos. E porque existe um texto belíssimo no Evangelho, segundo o Espiritismo, que tem a ver com este assunto do santo desiludido e da forma como nós, muitas vezes, interpretamos, ainda de forma deficiente, as orientações que nos são dadas, fui buscar. É um texto que tem por título O Homem no Mundo. Está no capítulo 4 e é uma mensagem trazida por um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Portanto, orai, sim. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contacto de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagónicos. Não melindreis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta ao começar ou acabar uma tarefa que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contacto com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez. Não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Então, que possamos viver a vida que Deus nos oferece, que Deus nos permite viver, que possamos vivê-la ligados a essa força maior de amor e de paz, de onde tudo flui para nós.
Que possamos lembrar-nos de Jesus, que sempre trabalhou e sempre viveu no meio daqueles com quem percorreu os caminhos da terra, caminhos difíceis. E que possamos lembrar-nos que Ele, que sempre esteve ligado ao alto e ao Pai, também em algumas situações se afastou e que depois do labor também Ele se colocava em serenidade, em silêncio e em solidão para melhor orar, mas sempre vivendo no meio das gentes, como ainda vive hoje, porque Ele vive no meio de nós. Então, que possamos um dia não ser como o santo desiludido, que possamos ir fruindo da vida que Deus nos dá, o melhor possível, alimentando, sim, a ligação com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, através da prece, mas vivendo. É esse a nossa maior prece, não é? Viver agradecendo em cada dia aquilo que é posto ao nosso alcance. E a vida é uma dádiva maravilhosa, mesmo com as dificuldades que tem. Um dia, por certo, todos nós compreenderemos a nossa dificuldade ainda de analisar as dificuldades que vêm à nossa vida. Mas sabendo, iremos com certeza compreender que aquilo a que chamamos dificuldade foi uma maravilhosa oportunidade que tivemos para transformar o ser que somos num ser melhor.